amados, eleitos, predestinados, santos, propriedade exclusiva do Senhor, mais que vencedor, nação santa. Quero saudar os amados que nos acompanham pelo Facebook Jesus Reina, pela página da nossa igreja aqui, onde nós nos reunimos na rua G da Caixa d'Água, número 29, Jardim Guararapes, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil e mundo, né? Para o mundo. Aos amados que nos acompanham, aos eleitos, aqueles que foram chamados para reinar em vidas, saudando todos. E quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos no sul do país e aqui do norte, lembrando e exortando a todos a nosso encontro que vai acontecer lá em Jacuípe, Alagoas, né? Ou melhor, isso, Alagoas. Jacuípe, Alagoas, que será no dia 9 e 10 de maio, que é a Conferência da Graça. Mando um abraço para todos os eleitos lá em Jacuípe, os irmãos que se reúnem lá em Jacuípe, Alagoas, pastor Everaldo, os amados irmãos, todos os ouvintes que têm o acompanhado diariamente, de segunda a sexta, às 16h30, pelo Facebook. Pastor Everaldo Silva, em Jacuípe, Alagoas, né? Então, vamos nos reunir para fazer esse encontro e convocamos todo o norte, nordeste, para este encontro lá da graça de Deus, no dia 9 e 10 de maio, este ano. Então, vai ser uma bênção. Provavelmente, estará lá nosso irmão Elson Jesus, da Bahia. Mando um abraço para ele, todos os eleitos. Nosso irmão lá no sul do país, que sempre vem divulgando, contribuindo com o Evangelho da Graça, né? Miguel Ângelo, todos os nossos irmãos lá no sul do país que têm nos acompanhado. E todos aqui em Jaboatão, Pernambuco também. Vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João 4, uma palavra tremenda que Jesus de Nazaré falou, neste livro que se encontra no número 4 de João, com um pensamento hoje: Deus é Espírito. Este é o nosso pensamento. Deus é Espírito. Livro de João 4, 24. Livro de João 4, 24. Jesus de Nazaré falou: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar a Deus pedindo a Ele compreensão, discernimento, entendimento e olhos iluminados para entendermos e compreendermos o que vem do coração dEle para o nosso coração. Senhor, nós te agradecemos por este dia tão abençoado em nossa vida. Mais um dia que o Senhor nos concede, diante da Tua graça. Louvamos ao Senhor porque reinamos em vida. Estamos triunfando em Cristo Jesus, como mais que vencedor, filhos e filhas amados do Senhor. Te damos graças porque o Senhor nos proporciona mais uma vez um dia de alimento sólido, de crescimento espiritual, de entendimento e da abundância da graça. Rogamos ao Senhor que o Senhor ilumine os olhos do coração de todos aqueles que hão de ouvir esta palavra, principalmente ainda os que vivem no rudimento da lei, nas idolatrias, no paganismo, nas obras da carne. Ó Deus bondoso e gracioso, abre o entendimento dos teus filhos amados que ainda estão na escravidão da religião humana. Rogamos em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Amém. Amém? Veja, amados, né? O que Jesus falou aqui, Jesus de Nazaré. Olha, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Jesus se dirigindo para uma mulher samaritana, onde estava à beira do poço, né? Ou seja, da fonte de Jacó, como relata aí do capítulo 1 em diante. Aquela samaritana que estava lá e Jesus chegou, se aproximou dela. E para que a gente entenda mais um pouquinho, vamos ler o versículo 19, João 4,19. Quando diz, a samaritana se dirigindo a Jesus, ela disse, Senhor, o Senhor diz à mulher, Senhor, diz-lhe a mulher, vejo, a mulher falando, né? Melhor dizendo, a mulher samaritana falando, Senhor, diz-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. A mulher falou, a samaritana falou, nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, todos ali sabiam que ali existia um local de adoração, um local específico, os templos, os montes, onde as pessoas, para falar com Deus e ter encontro com o Senhor, tinham que se dirigir para aquele local. Um local físico, onde se reuniam as pessoas para clamar, suplicar, implorar, demonstrar o seu sacrifício físico, para tão somente poder ouvir a voz de Deus através dos profetas e fazer chegar os seus clamores, suas súplicas, os seus sacrifícios ao trono de Deus. Era um local específico. Por isso, esta mulher falou isso. Ela sabia disso. Era uma eleita, predestinada, rejeitada pelos judeus, que para eles, só eles teriam direito à salvação. Ela era uma samaritana de raça mista, mas o Senhor procura os necessitados. As ovelhas, naquela época, né, perdida, fora do curral. O Senhor vai ao encontro dos necessitados. E neste momento, o Senhor está indo, através da internet, ao encontro dos necessitados, para que eles entendam e compreendam que Ele é o Salvador. Amém? Então, no versículo 21, ele diz, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, digo, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23 diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? São esses, os que adoram em espírito e em verdade. No versículo 24 diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, amados? Amém. Olha, observamos, né? Em espírito e em verdade. Um espírito nós não vemos, um espírito nós não tocamos, um espírito não apalpamos, mas sabemos que esse espírito aqui, o Espírito de Deus, ele habita em nós, cujo espírito intercedemos e sabemos que escutamos. Amém? Amém. Olha, não é objeto. Este pacto não é um pacto de objeto. Este pacto não é um pacto de figura humana. Este pacto não é um pacto de imagens, de objetos, de coisas que se represente, ou uma materialidade que podemos tocar, ver. Não. Este pacto não é isso. É um pacto de confissão e é um pacto de espírito e verdade. É por isso que nós aqui não adoramos objeto nenhum. Aqui não há objeto nenhum. Nada pode ser adorado aqui. Nós adoramos em espírito e em verdade.
Deus não quer nada com objeto. Absolutamente nada. Nada. Nada quer dizer nada. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa que possa tipificar seu sangue através de um suco de uva, ou tipificá-lo através de um pedaço de pão comprado na padaria da esquina. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de óleo, Deus não precisa de água. Nada representa Deus nesse pacto. É em espírito e em verdade. Amém? Esses são os verdadeiros adoradores. Adoramos, estamos reunidos aqui neste dia abençoado, o adorando através da palavra em espírito e em verdade. As religiões, em suas grandes maioria, adoram um Deus que é crucificado, é uma imagem, é algo tipificado através de alguma coisa. É muitas das vezes usado através de uma aliança, que é um objeto que é para eles usarem, né? E vem aqui receber a aliança com Deus, vem aqui receber o óleo ungido, e toca na cabeça, e toca na mão, e toca no corpo. Objetos que tipifica, que representa o Deus que eles adoram. Eles creem piamente que aquele óleo na cabeça, ungido, comprado lá no supermercado, comprado numa loja dita evangélica, no centro de Jaboatão, no centro de Recife, ou em algum lugar que você está me ouvindo aí e sabe que tem, lá vende, né, os óleos. Pode ir nessas lojas ditas evangélicas no centro de Recife aqui, em Pernambuco, que tem lá as garrafas de óleo. Óleos que vão ser ungidos, que vai representar o Espírito Santo na vida da criatura, né, da pessoa, que vai curar, que vai salvar, que vai transformar. E assim faz outras religiões com seus objetos, cada uma usando de uma forma diferente. Objetos que representam Deus, que tipifica Deus, objeto que é algo material, que eles usam dizendo que aquilo simboliza isso, simboliza aquilo. Não, porque aqui é o suco de uva, mas representa, simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Todo mundo tome o sangue de Jesus agora. E depois vem um pão, todo mundo come um pedaço de Deus agora, de Jesus. Cada um vai comer um pedaço de Deus através do pão que representa o pão de Cristo. São objetos, e Jesus em carne disse: importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não tocamos no espírito, não tocamos. Todos aqui estão encarnados, um espírito encarnados, todos têm espírito. Você não vê meu espírito, nem eu vejo o seu espírito, mas sabemos convictamente que temos espírito. E, sobretudo, o Espírito Santo que faz morada dentro de nós. Amém? Isso é adorar em espírito e em verdade. Mas eles atraem as pessoas, atraem os filhos amados do Senhor, acorrentado com seus objetos, dando, porque o povo gosta de ganhar as coisas. Promova qualquer coisa. Olha, vai ter uma palestra ali, eu trabalho na área de saúde. Se disser que vai ter uma palestra e não tem, né, nada para dar, olha, isso não atrai não. Agora, se você dizer, ó, tem lanche, olha, faz fila. A gente vai dar um brinde, faz fila para receber o brinde. Vai ter gente, mas são verdadeiras crianças, né, Francisco? Faz alguma coisa aí e diz às crianças que vai ter um saquinho de confeite. Aí faz a fila, né? As crianças gostam, pula, é uma animação. São atraídas com confeite, com os pirulitos, com pipocas. E assim, muitas das vezes, são os crentes, criança na fé, são atraídos por objeto. Vai ter a campanha da aliança com Deus. Vamos distribuir a todos que aqui estiverem uma aliança, simbolizando a aliança com Deus. Aí faz fila. Vai ter o culto da unção. Você que é doente, que está desempregado, você que está acuminado de uma macumba, de uma feitiçaria, venha, traga a carteira do seu marido, traga a carteira profissional, traga a roupa ungida, traga a roupa íntima. Você que está num relacionamento conjugal que não está muito bom, pode trazer a roupa íntima que a gente vai ungir. Ah, faz fila.
porque estão atrás de objetos. Se é da igreja romana, da mesma forma, carregam sobre suas costas, fazem o seu sacrifício adorando uma imagem, se prostrando diante dela, tocando. É briga para tocar. Empurra para lá, empurra para cá, todo mundo quer tocar. São objetos. Mas o Senhor disse que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Este pacto é um pacto de confissão. É um pacto onde adoramos um Deus em espírito que habita em nós. Amém? Veja que diz Romanos 7. Livro de Romanos 7. Confira comigo, lá na frente. Da esquerda para a direita. Romanos 7, livro de Romanos. Nós devemos servir ao Senhor em novidades de vida. E esta novidade de vida deu-se com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Com um novo pacto, com uma nova dispensação, onde adoramos a um Deus em espírito e em verdade, e não através de objetos. Graças a Deus, todos cacareco de objeto já botamos para fora daqui. Graças a Deus. As mulheres se reuniram, da Luz, Rosana, Andréia, a irmã Maria, e fizeram uma faxina de objetos para fora aí. Jogaram lá, na reciclagem aí. Levaram tudo para a reciclagem aí. Tiramos todos daqui de dentro. Adoramos um Deus em espírito e em verdade. Capítulo 7, versículo... vamos para o Evangelho, né, que só é um Evangelho. O Evangelho que Paulo escreveu para os gentios, em Romanos 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Olha, quer dizer que estamos mortos para a lei. Um morto não faz obras. Um morto não adora imagens. Ele está morto. Um morto não usa objetos. Estamos mortos relativo à lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Quer dizer que pertencemos a outro, né? É muito interessante isso. Estamos mortos e pertencemos a outro. Que outro é esse, né? Você deve confundir muito a lei. Aqueles que não recebem o Evangelho da Graça. Muitos intelectuais, THD, DD, doutor em divindade, que foram... Mas é isso. Nós servimos a um Cristo ressuscitado. Ao que ressuscitou e habita no céu, amém? Não, ele habita onde? Dentro de ti. Habita dentro de mim. Por isso que servimos a outro. Não servimos ao Jesus de Nazaré, que fazia todo o ritual em mosaico. Servimos ao que ressuscitou, ao Deus em Espírito. O fruto do Espírito não se vê. É amor, você dar amor. Fruto do Espírito é paz. Fruto do Espírito é repouso, domínio próprio. É se compadecer com os necessitados. Compadecer para o que está ao nosso lado, em nossa frente. É viver em espírito e em verdade. Aí ele diz, frutificamos para Deus. Versículo 5. Aí ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posta em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Então, praticando obras da lei é praticando obras mortas. Por isso Deus não quer ritual, não quer objeto em nossas vidas. Nenhum tipo de objetos. Nem dinheiro, Erivaldo, din-din, Deus não quer nada com isso. Deus não quer din-din de ninguém. Precisamos contribuir para a nossa vida material aqui, né? A energia, este ventilador que está aqui. Nós estamos aqui em Pernambuco, Jaboatão, Pernambuco, está um sol, né, muito forte, precisamos de objeto. Então precisamos comprar um ventilador, precisamos organizar o som, precisamos pagar energia, comprar os papéis higiênicos para o banheiro, os materiais de limpeza.
são contribuição voluntária para manter a nossa vida social, nossa vida humana, é necessária. Mas é nossa, não é de Deus. Porque eles dizem, tragam para Deus, olhe, mostra suas obras e traz. E o povo achando que Deus está precisando de dinheiro. Está, né, na crise financeira. E invocam e faz que as pessoas entendam que tem que dar. Mas o dinheiro está tendo outro rumo, né? Outro rumo. Né? Então, amados do Senhor Jesus, nós precisamos compreender que Deus é Espírito e deve ser adorado em Espírito e em verdade. No capítulo 7, versículo 6 diz, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de vida, de espírito e não na caducidade da lei. Novidade de vida, de espírito, um espírito renovado, transformado, mudado, que adora outro espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós. Quem adora em espírito, adoramos em espírito. Não adoramos em obras, não adoramos em sacrifício. Deus não quer nada com o teu sacrifício, abençoado. Deus não quer nada com o teu sacrifício. Você deve adorar em espírito e em verdade. Em espírito, nós saímos de casa. Em espírito, chegamos em casa. Em espírito, nós estamos andando pelo meio da rua. E ali em espírito, rogando, orando, falando com Deus. Em espírito, nós estamos sentados dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do coletivo. E orando a Deus, falando com Deus, o Deus que habita dentro dele. Em espírito, estamos em todos os cômodos da nossa casa, orando, falando com Deus. O Espírito, irmãos, faz de nós árbitro de nós mesmos com esta carne inimiga de Deus. O nosso inimigo que está aqui em nós, a nossa própria carne, faz ela moldar, se transformar, faz ela fazer a nossa vontade em espírito e não a vontade da carne. O Espírito que move dentro de nós faz nos lembrar e entender que devemos viver vida frutífica, de fruto do Espírito Santo. Em Espírito vivemos, e em Espírito estamos em novidade de vida, amém? No número 12 do Evangelho que Paulo escreveu aos Romanos, 12, número 12, Romanos 12, sim, número 12, versículo 1, Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui nesse momento num culto racional. Nós não estamos aqui num culto irracional, insensato. Pasme, né? E me desculpa a franqueza, onde muitos estão nesse momento, dando cambalhota, plantando bananeira, falando línguas estranhas, que são estranhas, né? Muitos estranham. Que eu sou brasileiro, falo português, vê uma língua estranha, é estranha de fato e de verdade, para mim. Porque eu não vou entender nada, não vou compreender nada. Mas é a língua do Espírito, onde é que está na Bíblia isso? A língua do Espírito fala e faz nos entender. Todas as vezes que os anjos apareceram diante de alguém, de José e de tantos outros, até mesmo Paulo, os anjos não apareceram. Paulo ou outros, dá licença aí. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo nada. Fale a minha língua para eu entender que Deus está mandando um recado através de você. Não é? Porque se alguém me falar assim, eu não vou compreender nada. Eu digo, meu irmão, chama aí o SAMU rapidamente aí. Tem uma pessoa aí aqui descompensada mentalmente. Né?
Porque não é normal isso. Então, culto racional é um culto compreensível, porque é um culto do Espírito para os amados, os filhos e as filhas amadas do Senhor. Então, o nosso culto tem que ser racional, compreensível, conferindo coisa espiritual com espiritual. Amém? Aí Paulo diz no versículo 2, estou lendo Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo ou com este século. Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós estamos no Espírito, nós renovamos a nossa mente. Nós não confirmamos, nós não ficamos conformados com este mundo. Temos mentes transformadas, renovadas, para experimentar o melhor de Deus em nossas vidas. Para os que vivem em novidade de vida. Quem vive em novidade de vida, em espírito, compreende e entende o que vem do Espírito para o seu espírito. Amém? É confirmado, é mostrado, porque a graça de Deus mostra paz, tranquilidade, mostra a firmeza, mostra a convicção de que Deus derramou a sua graça sobre a abundância em nossas vidas, para que nós, neste pacto, possamos reinar em vida. E nós estamos, dentro deste pacto. Promessas de Deus concretizadas em nossas vidas. Já manifestadas em nossas vidas. Precisamos tomar posse disso, Precisamos viver estes momentos abençoadores em nossa vida. Veja que Deus fala em Coríntios. Paulo escreveu o Evangelho aos Coríntios, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Veja que Deus nos fala aqui através de 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Versículo 6. 1 Coríntios 2, versículo 6. Isso é muito tremendo, Esta compreensão do apóstolo Paulo aqui. É para deixar loucos a circuncisão. Esta passagem daqui é para mostrar que os humildes serão, cada vez mais glorificados na presença do Senhor. E que esses soberbos que acham que são doutores, mas doutores da lei, isso eles compreendem muito bem, Para mostrar a eles que os eleitos de Deus têm a mente de Cristo e a compreensão de que deve adorar o Senhor em espírito e em verdade. No capítulo 2, versículo 6 diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, ou deste mundo, como queira, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Olha, naquela época, E hoje não faz diferença isso. Porque são homens intelectualizados, com seus anéis no dedo, passou pela faculdade, uma experiência de 150 anos de lei, Uma aparência de sabedoria, mas sabedoria humana. Usa seus paletores de grife, italiano, francês, sei lá, comprada no melhor shopping do seu estado, e se acham, os poderosos, mas, levam os filhos de Deus acorrentados pela lei mosaica. No versículo 7 diz, mas falamos a sabedoria de Deus. Ele diz, em mistério. Quer dizer que é uma sabedoria em mistério, Em mistério? Como é que pode? Então ainda está em mistério, mas Paulo diz, outrora oculta. Era oculta, agora não é mais. Paulo falou naquela época. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus pré-ordenou e manifestou, está manifestado aí. Basta ler as 14 epístolas de Paulo, pedir discernimento e olhos iluminados para entender e compreender e submeter, sobretudo,
a Deus em espírito e em verdade. Fazendo assim, Deus há de manifestar na tua vida a revelação do Evangelho da Graça. Para todos, isso são para todos. Não é para um grupo específico que queira. Mas se você se submeter ao Evangelho da Graça e dizer, eu recebo, eu estou vendo, eu creio, é Deus falando, é um novo pacto, é uma nova dispensação, é o Evangelho da Graça, é Espírito, eu recebo. Fazendo assim, tu estás sendo humilde e abençoada. E Deus há de manifestar, porque Deus sonda os corações. E ele diz no versículo 8, sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, olha aqui, ele se embanana todo, irmãos, com este versículo aqui. Eles não compreendem. Quando Deus diz assim, mas como está escrito, versículo 9, estou lendo 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10 ele diz, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha, isso é profundo, né? Só o Espírito de Deus, né? Só o Espírito. Olha, o Espírito com E maiúsculo, viu, irmão? Agora, ele diz, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. E onde encontra esse Espírito de Deus, né? Será que está lá no céu dos céus, no cosmo, ou nas profundezas do Oceano Atlântico? No homem, né? O escolhido, o profeta. Onde é que está esse Espírito aqui com E maiúsculo, né? Vamos lá à frente, dando continuidade ainda, estou lendo 1 Coríntios 2, acabei de ler o versículo 11, ele diz no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para conhecermos o Espírito que habita em nós, que mostra-nos, que nos revela. Versículo 13 diz, disto também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Aí ele diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. É profundo isso, né? O Espírito que habita em nós faz nos compreender, entender. Olha que tremendo, somos predestinados. Olha que maravilha, não seremos abençoados, já somos abençoados. Mais que vencedor. Olha, mais com I, viu? Quer dizer quantidade. Mais que vencedor, propriedade exclusiva de Deus. Pasme, eu sou Deus. Está lá Jesus falando, no capítulo 10 de João, né? Somos deuses. Aí eles não entendem isso. Isso enlouquece qualquer um, né? Dizer que é Deus, eu estava falando até com o senhor um dia essa semana, e disse, se eu sabia que o senhor é Deus, eu sou Deus, ela é Deus, eu sou... Aí ficaram disturbados na mente, né? Porque não compreende que somos Deus, né? Se somos predestinados, temos o Espírito Santo, a nossa pátria aqui é lá, e já estávamos lá, viemos para cá. Não compreende? É profundo demais. Só os espirituais entendem e compreendem isso. No versículo 14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não aceita, irmão. Olha que é Espírito maiúsculo, viu? É o Espírito Santo, ele não conhece as coisas espirituais. A obra ele conhece. Sobe monte, desce monte, vai para as campanhas, fazer sacrifício, faz jejuns, bota óleo na cabeça, aliança, vai para as campanhas, fica horas de joelho no chão. É obras.
obras da carne, não é espiritual. Então, são homens naturais, não entendem a espiritual. Espirituais de Deus, porque eles são loucura. Nós somos loucos, irmãos. Louco por crer, louco por falar essas verdades, testificar e testemunhar verdades concretizadas na minha e na vida dos eleitos. Sendo assim, somos loucos. Loucos porque cremos, loucos porque vivemos em Espírito, loucos porque cremos que somos morada do Espírito Santo, loucos porque a nossa salvação ninguém pode arrebatar da mão do Senhor, loucos porque sabemos que os diabos, demônios nunca existiram, é uma fábula inventada para escravizar os filhos amados de Deus. Louco porque cremos nas palavras. Eu sou um louco e um controvérsia a esse sistema que aí está. Eu sou um louco, então sou loucura as verdades. Ele diz loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem pela carne, amém? Ah, não é pela carne, se discernem como? Pelo Espírito. O discernimento é espiritual, não é um discernimento carnal, não é lógica, não é achismo. Ah, mas eu não acho que é assim. Tem que ser assim. Todas as igrejas fazem assim, vocês fazem diferente. É, irmão, porque nós somos loucos, loucos espiritualmente falando. Agora, eu acho que eu sou mais um louco mais sensato do que vocês, sinceramente, viu? Porque vocês creem num óleo na cabeça, vocês creem em objetos que pode tocar, bater, não sente dor, não chora, não fala, não reclama, não tem sentimentos. A isso vocês creem. No objetos. Vocês creem nos objetos. Vocês creem em imagem, onde se prostra. Vocês creem na intelectualidade humana. Isso vocês crerem. Então eu acho que eu sou um louco mais sensato do que a loucura de vocês. Aí ele diz mais aqui ainda, né? E não pode discerni-las porque, estou lendo 14, viu? Que elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Agora vem uma coisa profunda aí. Profunda de algo que eu falei anteriormente no versículo 16. Estou lendo 1 Coríntios 2,16, quando ele diz: pois quem conhece a mente do Senhor, que eu possa instruir? É uma pergunta de Paulo. Aí Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, todos os que vivem em Espírito têm a mente de Cristo, sem exceção. Porque ele vive em Espírito, ele não vive atrás de objeto. E quem vive em Espírito, indiscutivelmente, vive o pacto da graça de Deus. Porque só pode viver em Espírito quem vive o pacto da graça. Quem não vive em Espírito, vive em objetos, vive em sacrifícios humanos, vive no achismo. Ah, eu não creio assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Minha igreja é assim, minha igreja tem 100 anos, o meu pastor disse que é assim. Então ele segue uma tese, um pensamento humano, carnal, de uma insensatez desenfreada, mas quem vive em Espírito tem a mente de Cristo, amém? Graças a Deus. Gálatas 5, nós vamos finalizar com este capítulo de Gálatas 5. Paulo vem falando aqui no capítulo 5, né, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós já aprendemos muito bem isso, né? Temos freado a nossa carne, meditando no que Paulo fala nesse capítulo aqui, quando ele vem falando do fruto da obra da carne e o fruto do Espírito. Discernimos já que esta obra da carne não é pecado, porque o Senhor levou o nosso pecado na cruz do Calvário. São obras da carne, cometida por nós, eu me incluo nela também, porque essa carne às vezes se manifesta e acaba nós nos caindo, né? Caindo nas obras da carne, mas o Senhor, que é o nosso árbitro, ele nos molda, ele nos mostra
como nós devemos viver com o fruto do Espírito. Todos nós. Então Paulo fala no capítulo 5, então, no versículo 24, ele diz assim, capítulo 5, 24, quando ele vem falando já do fruto do Espírito, ele falou do fruto das obras, e vem falando do fruto do Espírito, ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Paulo falou sobre as obras da carne. Depois vem falando, anteriormente, sobre o fruto do Espírito. Aí ele diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Crucificamos, meu. Na cruz do Calvário foi crucificado todas as nossas paixões, as nossas concupiscências, as nossas obras da carne. A luta que nós temos hoje não é contra um ser espiritual invisível, não. Diabo, Satanás, demônio. Não. A nossa luta é contra nós mesmos. É a nossa carne. Ela é inimiga, ela não se converte. Ela quer fazer a sua vontade. Mas o Espírito de Deus que nos santificou, o Espírito do Senhor que habita em nós, faz ela estar submetida a Ele. Deixando todas as concupiscências, as obras da carne, as paixões da carne. Versículo 25, ele diz, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Olha a afirmação de Paulo aí. Se nós estamos vivendo no Espírito, se nós vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Olha, Espírito com E maiúsculo, irmãos. Devemos viver e andar como com o fruto do Espírito, como luzes, como sal, com comportamento, com virtude, com atitudes de quem tem o Espírito Santo, de quem é transformado, de quem é convertido, de quem é reconciliado a Deus, e não com obras da carne, praticando comportamentos reprováveis. É inadmissível. Quem foi chamado e reconciliado com Deus, viva nas práticas das obras da carne. Versículo 26. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que a inveja é as obras da carne, E Paulo nos adverte para que nós não vivamos assim. Mas no capítulo 1, no número 1, versículo 1, capítulo 1, 6:1, 6:1 aí na frente, em seguida, dando continuidade, ele diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma coisa, ou seja, faltas, obra da carne, ele quer dizer isso, vós que sois espirituais, olha, quer dizer que, olha Paulo, vocês são espirituais abençoados, vocês não são carnais, vocês que são espirituais, corrigiu com o Espírito, de brandura, e guardate para que não sejais também tentado. Nós somos espirituais, nós vivemos por Espírito. Se vivemos espirituais, se vivemos vidas diante do Senhor, se adoramos o Senhor em espírito e em verdades, nós somos espirituais. Sendo espirituais, somos sensatos. Sendo espirituais, temos fruto do Espírito. Nós perdoamos, nós temos amor, nós temos paz, nós temos sossego com Deus. Nós temos convicção de que o Senhor habita em nós. Nós somos salvos para sempre. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Somos mais que vencedor. Triunfamos em Cristo. Reinamos em Cristo. Vivemos em novidade de vida. Olha, é muita coisa. Porque nós entendemos e compreendemos isso? Porque somos espirituais e adoramos o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Que a abundância da graça de Deus seja derramada na vida de todos e todas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.